Igreja, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí onde vocês estiverem. Nós vamos dar início ao nosso culto. E eu gostaria de orar para a gente começar, amém? Senhor, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para Te adorar, para entoar cânticos de louvores e de adoração, Senhor, e para render, Senhor, ações de graça a Ti, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, recebe calorosamente, Senhor, nossa adoração, nossas súplicas, Paizinho, e que Tu possa estar aqui presente essa noite, enchendo os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra Te adorar, para que nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for pra Te adorar, para que nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra Te adorar, para que nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for pra Te adorar, para que nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui. Amém, Senhor. Estamos aqui, Paizinho, com a intuição, Senhor, de Te adorar, Paizinho, de levar o nosso louvor a Ti, Senhor, que Tu possas receber, Pai, em nome de Jesus.
A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança chega. Na cruz venceu o nosso Rei, o poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu. Os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Jesus, não tem nada como a Tua presença, Pai. Nós nunca experimentamos algo como a Tua presença, Senhor, e nós queremos permanecer nela, Pai. Não há nada tão agradável, Senhor, que nos traga tanta alegria e tanto prazer como é estar na Tua presença, Senhor. E não tem nada que se compare ao amor e à alegria que é estar junto a Ti, meu Pai. E nós não queremos perder isso, Senhor. Nós não queremos perder isso, Senhor. Nós queremos ter isso todos os dias, Jesus. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente.
mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, e os anjos cantam santo, santo, e nós também cantamos santo, Glória a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa Igreja Anglicana Esperança. Você também está na sua casa, nas redes sociais nos acompanhando. Também seja bem-vindo.
Esse é um momento de adorar o Senhor, de glorificar o nome dEle, porque só Ele é santo. Amém? Que bom ter vocês aqui mais uma vez, junto conosco, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Só um aviso rapidozinho, nós vamos ter uma caminhada, né? Uma trilha, olha, dia 2 de novembro, vai ser aqui em Tapuã, olha para aí. Diz que é 2 quilômetros, mas não acredito não, sabe? Então, se você quer participar, se inscreva, tá? São 30 vagas só, né? Então, 29, olha, já diminuiu. Então são 29 vagas, 28, nem dá mais. Então, pessoal, vai ser um dia maravilhoso, dia 2 de novembro, um dia de convivência. Então, se você quer participar, vamos lá, se inscreva para poder estarmos juntos, né? Não só é só uma caminhada, vai ser um momento de comunhão, um momento de alegria, e é claro que engrandecendo o nome do Senhor. Do mais, vamos nos aquietar, nos chegar cada vez mais. Esse é o momento também do nosso culto, o momento de nós abrirmos nossos corações para Deus, de estarmos aqui livre de qualquer coisa que esteja conosco. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que está na carta de Tiago 4, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E esse momento, meu irmão, é o momento de nós nos purificarmos nossos corações. Nós só nos chegamos a Deus se nós verdadeiramente nos ajoelharmos e orarmos buscando Ele. E só seremos perdoados se nós nos arrependermos dos nossos pecados. E esse momento único de cada um de nós, para que nós possamos abrir nossos corações e conversar com Deus, confessar os nossos pecados, para sairmos daqui sarado e curado em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso? Baixa a sua fonte, não deixa ninguém roubar esse momento seu e de Deus. Você que está aí na sua casa também, faça isso, fique à vontade, abra seu coração, para que Deus possa, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos limpando. Eterno Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, na Tua presença, Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pequei, Senhor, contra Ti, fiz o que é mal perante os Teus olhos. Tu sabes e sondas, Senhor Deus, o meu deitar e o meu levantar. Vem, Espírito Santo de Deus, mais uma vez essa noite, sobre a Tua igreja. Vem com o Teu rio de águas vivas, Senhor Deus, jorrando sobre cada um de nós, limpando, Pai, nossos corações. Para que não haja mágoa, para que não haja rancor, para que não haja soberba, nada daquilo, Senhor Deus, que tira, Senhor Deus, e nos afasta de Ti, Pai, e tira a nossa santidade. Perdoa, Senhor Deus. Tu sabes, Pai, o meu pecado, Tu sabes o pecado de cada um da Tua igreja. Maravilhoso és Tu, Senhor Deus, pelas multidões da Tua misericórdia. Vem com Tua graça, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Jesus. Faz, Senhor Deus, um renovo essa noite, Pai, em nossos corações. Faz, Senhor Deus, cada um de nós andarmos conforme a Tua vontade, Senhor, não a nossa vontade, Jesus. Coloca, Senhor Deus, em nossas mentes, em nossos corações, aquilo que Tu queres, Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, segura em nossas mãos. Nos levanta, Senhor Deus, quando cairmos, Pai, das topadas da vida que nós levamos, Pai. Nos direciona, Senhor Deus, naquilo que Tu queres para nossas vidas. Porque sem Ti, Senhor Deus, nós não somos nada. Obrigado, Jesus, pelo Teu infinito amor. Obrigado pela Tua infinita misericórdia em cada um de nós. Nos faz cada vez mais, Senhor Deus, andarmos por pastos verdejantes, Jesus. Eu só tenho que te agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito na minha vida, na vida da Tua igreja, e por tudo que Tu ainda vai fazer, Jesus. Regozijado contigo, Senhor Deus, livre dos nossos pecados. Nós queremos, como intercessores, Pai, interceder pela Tua igreja. Muitas vezes, Senhor Deus, estão sendo perseguida, Pai. Abençoa, Senhor Deus, pastores, evangelistas, Pai, todos aqueles, Senhor Deus, que não arredam pé, Senhor Deus, de pregar o Teu evangelho. Continua, Senhor Deus, segurando cada um deles, Pai, para que eles possam avançar cada vez mais, Senhor, nas boas novas, Senhor Jesus, levando para esse mundo, Jesus, e nos usa
tremendamente também, para que sejamos parecidos com eles, Pai. Nos dá coragem, nos dá ousadia, Pai, de levar a Tua palavra, Jesus, àqueles que estão necessitando. Tira toda a vergonha de nós, Pai, para que nós possamos ser cada vez mais uma igreja atuante, Pai, e relevante, Pai. Não só aqui nessas Carolinas, mas aonde Tu mandar, a ponta dos pés da gente, de cada um pisar, Jesus. Deus, eu também te peço, desde já, pelos nossos governantes, Pai, abençoa cada um deles. Nesse tempo, Senhor Deus, mais uma vez de política, Pai, nos ensina, Senhor Deus, cada vez mais a votar. Nos ensina a levantar homens e mulheres comprometidos contigo, Pai, comprometidos com essa sociedade tão massacrada, Jesus. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria, Pai, para que possamos sermos, Senhor Deus, bons eleitores, Jesus. Também eu te peço para o nosso presidente, em todo o âmbito, Pai, que eles possam ter sabedoria, Pai, para fazer aquilo que um dia prometeram, Jesus. E assim também eu te peço pelo nosso arcebispo Miguel, o show, Pai, abençoa toda a sua casa, a sua saúde, todo o seu ministério, Pai, na condução da nossa igreja anglicana, que sejamos cada vez mais também cooperadores Teu, para que possamos avançar firme e forte, Pai, levando o Teu evangelho, Jesus. E assim, Pai, eu também te peço, desde já, por todos aqueles que estão enfermos, visita nossos lares, visita os hospitais nesse momento, Pai, trazendo cura, trazendo libertação, Jesus. A vida da Dona Ieda, Senhor Jesus, completa, Seu Deus, a boa obra que Tu começaste na vida dela, leva ela de volta para o seu lar, Jesus, no convívio da Tua família, da sua família, Deus. Todos aqueles, Senhor Deus, que estão nesse momento, Senhor Deus, acamados. Muitos já desenganados pelos médicos, Senhor Deus, mas nós sabemos que Tu é o Deus do milagre, é o Deus que levanta aqueles que estão caídos, Pai, mesmo nos últimos momentos, Jesus, porque só Tu tens esse poder, Pai. Mas nós cremos, Senhor Deus, que Tu és o Deus que faz todas as coisas, e a última palavra é Tua, Jesus. Te peço humildemente, Senhor Deus, pela Tua igreja, Anglicana Esperança, que aqui se encontra. Abençoa, Senhor Jesus, cada um que esteja aqui. Tu sabes, Tu nos sonda. Abençoa seu lar, sua casa. Abençoa aqueles que estão desempregados, Senhor Deus. Abre porta de emprego, Senhor Deus, para que Teus filhos, Pai, possam cada vez mais ver a Tua glória, Senhor Deus, na vida deles. Jesus, eu sei que o tempo é difícil, tão difícil, Pai, mas maravilhoso és Tu, Senhor Deus, porque Tu é o Deus do impossível. E assim, Pai, também eu te peço, pela vida de Leonardo, nosso pastor, que mais uma vez vai trazer a Tua mensagem. Abençoa, usa-o tremendamente, Teu servo. Faz, Senhor Deus, usar tremendamente todos os talentos que Tu desse a ele, Pai. Que ele, com ousadia, com intrepidez, Senhor Deus, traga a Tua mensagem, que possa cada vez mais penetrar dentro dos nossos corações, para que nós sejamos cada vez mais praticando a Tua palavra. Abençoa a sua casa, seu lar, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, Pai. E assim, Pai, também eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pela nossa irmã Gilmara, mais uma primavera te desse a ela. Abençoa, Pai, tremendamente. É uma alegria, Pai, cada vez mais a gente comemorarmos aqui uma primavera dos nossos irmãos. Mas que assim, Senhor Deus, tudo isso aqui, Pai, é para glorificar o Teu santo nome. E assim nós te louvamos, te agradecemos por esse momento maravilhoso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Que bom, né? Estarmos aqui mais uma vez, mas também esse é o momento de nós, diante de Deus, abrir nossos corações também e assim trazer nosso dízimo e nossas ofertas. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que está em 1 Crônicas, do 29 ao 5, que diz assim: ouro para os objetos de ouro e prata para o de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está disposto? Isso é Davi, né? Falando aqui, consagrando tudo aquilo que ele deu na casa do Senhor. E aqui ele diz que consagrou. Consagrar quer dizer, o que significa? Quer dizer, as mãos cheias para o Senhor, é trazer as mãos cheias para o Senhor. Esse é o apelo de Davi, se baseava em suas próprias doações pessoais. E ele deu exemplo ao seu povo, contribuindo com sinceridade, contribuindo com franqueza.
e deram voluntariamente, todo aquele povo, e não por necessidade. E aí essa palavra nos ensina que consagração e alegria são companheiras íntimas da igreja de Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer isso, consagrando ao Senhor e com alegria, porque a palavra do Senhor diz que Ele ama, né? Aquele que dá com alegria. Então vamos fazer isso, louvando ao Senhor. Você traz seu dízimo, suas ofertas e consagra aqui na casa do Senhor. Aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor? Estenda as tuas mãos para cá. Eterno Pai Todo-Poderoso, aqui estão, Senhor, os dízimos e ofertas, Senhor Deus, que teus filhos da tua igreja, Senhor, trouxeram, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um deles que aqui depositaram, Senhor Deus, consagraram a Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu tem dado, Pai, com sinceridade e com franqueza, Pai. Abençoa, supre, Senhor, todas as suas necessidades. E eu te peço também uma bênção especial, Pai, para aqueles que não puderam ou não tiveram. Senhor, vai suprindo toda a sua necessidade. Senhor Deus, vai na sua dispensa, Senhor Deus, suprindo, Pai, tudo aquilo. Seu financeiro, Pai. E desde já também, assim como eu orei, Pai, eu te peço, abre porta de emprego, Pai, para aqueles que estão desempregados. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu é o Deus que faz milagre, Pai. E assim, Pai, nos dá sabedoria e direcionamento, Pai, para cada centavo aqui, Senhor Deus, ser aplicado, para cada vez mais o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a palavra de hoje. Está mais uma vez em Gálatas. Pega meu celular aí, por favor. Ah, deixa. A Bíblia não abriu aqui, mas Gálatas 5, do 22 ao 25. Você que está em sua casa também, nos acompanha na leitura bíblica. Amém, igreja? E diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Essas são as palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Provérbio 19:11. A sabedoria do homem lhe dá a paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Que assim seja, Jesus. Oi pessoal, boa noite, a paz do Senhor. É um prazer e privilégio estar com vocês hoje aqui. Tem bênçãos que faz tempo que eu não vejo, tem bênçãos que
graças a Deus, estão firme e forte aqui com a gente. Amém. Pessoal, eu acho que essa mesa vai cair. Alguma coisa aqui, peraí. Bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse versículo que foi lido agora de Provérbios é interessante, né? A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. É impressionante como, infelizmente, eu acredito que não sou só eu, que tem algumas histórias um pouco chatas na vida, no dia a dia. Um dia desse eu fui com Carla almoçar, a gente foi num restaurante e nesse restaurante tinha um manobrista. E o meu carro, ele estava com uma dificuldade para abrir a maçaneta da porta. Eu sei que quando eu parei o carro, que fui entregar a chave para o manobrista, eu disse a ele: seu irmão, vê só, para abrir essa porta daqui, você tem que abrir o vidro e por fora você abre, porque a maçaneta não está funcionando. E eu senti que ele estava um pouquinho apressado, mas beleza, disse ok, foi embora. E quando a gente terminou de almoçar, que eu fui pegar o carro, aí o camarada chega para mim, aí diz: ó, a peça tá aí. Ou seja, ele quebrou a maçaneta e tinha deixado a maçaneta devidamente guardada ali. E quando eu olhei assim, eu disse: mas rapaz, eu não te avisei que essa maçaneta, que esse negócio estava com defeito. Aí tu vai e força até chegar ao ponto de quebrar. E ele chegou e disse: não, mas já estava assim, já estava quebrada. E eu fiquei realmente, vamos dizer assim, chateado. Eu disse: quebrada? Eu lhe avisei, meu irmão, admita. Eu sei que vem para cá, vai para lá. E ele insistindo de que não tinha sido ele que tinha quebrado. E eu não vou negar a vocês que eu fiquei impaciente. Fiquei impaciente e eu não cheguei a fazer nenhum tipo de grosseria com ele. Mas também eu disse a ele que ele não precisava mentir. Não precisava inventar mentira. Que o problema era que eu não ia arrumar confusão, não ia fazer nada. Mas ele devia, no mínimo, admitir que ele tinha errado. E bati a porta com força e saí. Mas é incrível, porque quando essas coisas acontecem, sempre Carla está do meu lado. E fica... Bem, infelizmente é assim. A gente, muitas vezes, eu acredito que vocês também passam por problemas, por situações em que perde a paciência, né? E a gente fica, eu pelo menos fico incomodado quando eu vejo aqui esse versículo dizendo assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Então eu não estou sendo sábio, né? No mínimo a pessoa tem que entender isso, né? Aí, pior ainda, que isso já aconteceu lá em casa com os meus filhos. Ultimamente, para ser bem sincero, por conta desse contexto todo, dessa doença da minha mãe, eu tenho sido mais impaciente, infelizmente. E assim, eu acredito que independente de qualquer coisa, é uma vergonha. Como eu já disse, talvez isso tenha acontecido com qualquer um aqui, não é um privilégio meu, pelo contrário. Atitudes de impaciência realmente são horríveis. Sempre a gente busca uma desculpa para os nossos erros. Com a impaciência não ia ser diferente. Eu acabei de dizer a vocês o quê? Mas é porque minha mãe está doente já faz algum tempo. Ou seja, arrumando desculpa. Tem muitas desculpas. Alguém pode chegar e dizer assim: ah, mas eu estou com problemas no meu trabalho. Ou então dizer assim: rapaz, o problema é que as contas lá em casa estão chegando e estão me sufocando. E o salário, ó, como dizia aquele professor Raimundo, desse tamanho. Isso é uma desculpa. Tem uma que é muito interessante. É a pessoa dizer assim: poxa, ninguém me entende, por isso que eu estou sendo impaciente.
Mas na verdade, para um cristão, para mim, para vocês, não tem nenhuma justificativa. Cada um de nós sabe que deve tratar o próximo assim como gostaria de ser tratado. É assim que Jesus disse, foi isso que Deus disse. E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Todo mundo sabe disso. Eu não estou sendo aqui, trazendo novidade para ninguém. Mas a pergunta é o seguinte: você está sendo? Você está sendo imitador de Cristo com relação à paciência, por exemplo? Olha, a coisa mais difícil para mim, na minha opinião, estando aqui na posição de pregador da mensagem, é a gente não ser hipócrita. Como é que eu posso falar de como essa série que está sendo, a gente está trabalhando essa série, Vida Saudável e Frutífera, falando de fruto do Espírito, e a gente vai falar justamente hoje de duas características do fruto do Espírito. A primeira delas é a paciência. O que é paciência pelo dicionário? Pelo dicionário, paciência é uma virtude, ou seja, é uma conduta correta que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade. Está tudo preparado e mudou, as coisas mudaram e você continua tranquilo. Ou uma tristeza, ou uma ação maldosa de alguém com você, é resignação. Paciência é tudo isso. Amabilidade. Amabilidade é ser gentil, é ser amável. O tema dessa mensagem de hoje é plantando e colhendo paciência e amabilidade. Eu acredito que isso é um desafio para mim e eu acho que para a maioria de quem está aqui nessa igreja. Agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Estou sendo realmente o imitador de Jesus quando se trata de paciência e amabilidade? Eu tenho moral para fazer um sermão a respeito desse tema? Essas foram algumas das perguntas que eu fiz a Deus. Tive vontade até de passar a bola, porque aí a responsabilidade ia ser menor. Mas eu orei. Eu fui para um lugar secreto que eu tenho lá, que nem é tão secreto assim, mas é um lugar maravilhoso para mim. Umas pedras que tem ali na beira do rio, né, Wallace? É massa ali. E aí Deus disse para mim, me fez entender o seguinte: vê o que Deus falou ao meu coração. Eu não quero que você diga o que as pessoas já sabem, que nós devemos ser pacientes e amáveis. Isso todo mundo já sabe. Eu quero que você tente mostrar a eles como eu posso ajudá-los a ser assim. Então o propósito dessa mensagem é esse. O propósito dessa mensagem não é puxar a orelha de ninguém, porque senão eu ia sair daqui, era a minha. Mas Deus, através dessa mensagem, eu espero que Ele mostre a cada um de nós como nós podemos ser mais pacientes diante das situações difíceis da vida. Mas eu queria dizer, antes de qualquer coisa, duas coisas fundamentais. A primeira é que essas duas características do fruto do Espírito, a paciência e a amabilidade ou a gentileza, elas estão sendo tratadas juntas, porque é praticamente impossível nós sermos gentis com outras pessoas quando a paciência toma conta da gente. Não se esqueça de que as atitudes de gentileza, quando são praticadas por uma pessoa impaciente, elas mais parecem fingimento ou hipocrisia. Se já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando. E outra coisa que eu queria falar é que existe um versículo de Hebreus, na verdade Hebreus 4:12, ele é bem conhecido. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula,
e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Uma das aplicações desses versículos diz justamente que quando a palavra de Deus é anunciada, ela age como uma faca de dois gumes. Ela serve para cortar o seu coração e, no caso, o meu coração que estou anunciando. É para quem diz e é para quem escuta. Então, essa mensagem é para mim e para vocês. Dentro desse contexto, eu vou pedir que vocês então me acompanhem numa oração, para que o Espírito Santo fale poderosamente a cada um de nós. Amém? Senhor Deus amado, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa maravilhosa oportunidade, Senhor, de estar meditando na tua palavra, Senhor, meditando em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Tu sabe, Pai amado, a vida, o pavio curto de cada um aqui, Senhor. E quando esse pavio desaparece, Pai amado, nós não conseguimos ser gentis, ou seja, nós não conseguimos demonstrar, Senhor, o fruto do Teu Espírito. Então nos ajuda, Pai, para que a gente possa mudar, para que a gente possa ser mais parecido contigo. Esse é o propósito dessa mensagem. Em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha a trazer iluminação aqui, Senhor, entendimento e discernimento, para que essa mensagem seja realmente transformadora nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, pessoal, a grande questão é: como posso ser mais paciente e amável? Eu começo lembrando da paciência de Deus comigo. Esse é o primeiro passo. Lembrar da paciência de Deus comigo, com você. O que é que nós podemos pensar dessa afirmação que eu vou dizer agora? Você nunca vai precisar ser mais paciente com as pessoas do que Deus tem sido com você. Que pancada, hein? Você nunca vai precisar ser mais paciente com ninguém mais do que Deus tem sido paciente com você. Com certeza ela elevou o nível de exigência, e eu mesmo percebo que quanto mais eu conheço a Deus, mais essa exigência vai aumentando. Eu estava fazendo uma viagem na minha memória, me lembrando da minha vida, e assim, eu nasci, eu sempre me lembrei de buscar a Deus. Desde a infância, eu nasci numa família que ela tem a tradição religiosa cristã, embora que não é vamos dizer assim, eu não diria que seja ativista mesmo, é aquele cristão nominal, mas de qualquer forma os conceitos morais da minha família, eles são tidos como bons conceitos, de acordo com o que a gente vê no dia a dia, né? E assim, eu vivi dentro dessa realidade até 1998, quando aos 25 anos eu fiz o cursilho, e aí eu vim a entender que aquele relacionamento que eu buscava ter com Deus, aquele relacionamento não era o relacionamento, era mais uma religiosidade do que uma espiritualidade. Eu vivia muito mais ritos, até supersticiosos às vezes, do que um verdadeiro relacionamento com Deus. E nesse momento lá atrás, eu já comecei a perceber a paciência que Deus tinha comigo, nas minhas falhas, na minha ignorância. Só que hoje, já faz algo em torno de 22 anos que eu tive esse encontro. Durante esses 22 anos, aí é que sim, eu tenho procurado conhecer mais Deus, eu tenho buscado mais conhecer quem é esse Deus. Eu vim a conhecer mais a santidade de Deus, vamos dizer, o poder de Deus, né? A gente conhece também a exigência moral de Deus, tudo isso. E isso fez com que eu aumentasse ainda mais a noção de como Deus é paciente comigo no dia a dia.
Porque quando ele diz, seja perfeito porque eu sou perfeito, isso leva à minha necessidade de ser perfeito. E eu não sou. E eu entendo que ele me atura por conta de paciência. E é nessa hora que eu digo, por que eu não posso aturar as pessoas que ainda estão como eu sendo trabalhadas, né? O apóstolo Paulo, que foi o autor desse texto que a gente leu agora de Gálatas, ele tinha uma convicção de que ele, pela vida dele, era cheio de erro, era cheio de pecado. Ele se dizia o pior de todos. Ele era, como todo mundo sabe, o perseguidor e assassino de cristãos. Olha o que ele disse para Timóteo, que era o filho dele na fé, o discípulo dele. Está em 1 Timóteo 1,16. E ele disse assim: mas por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Pessoal, não se trata de Paulo, não se trata de Léo, qualquer um de nós. A gente está falando aqui de pessoas que estão falhando constantemente com Deus. Paulo, ele poderia se considerar o pior, mas ele não era o único a pecar. O motivo e a razão que eu devo aceitar as falhas das pessoas de uma forma diferente é porque Deus aceitou as minhas. E a mesma coisa eu digo para você. A razão porque eu tenho que ser paciente com as pessoas é porque Deus é paciente comigo. A razão porque eu tenho que entender as pessoas é porque Deus, Ele me entende. Então o ponto de partida é lembrar que Deus tem sido paciente conosco, mas infelizmente não é assim que as coisas acontecem. Na maioria das vezes nós percebemos que quanto mais nós conhecemos Deus, nós somos mais exigentes com os outros. Você tem percebido isso? Que às vezes a pessoa chega na igreja e é, vamos dizer assim, surpreendido pela graça, pelo amor de Deus, por aquela coisa maravilhosa. Deus me aceitou do jeito que eu sou. Aí a pessoa começa a ler a Bíblia e começa a botar, apontando os erros dos outros. Nós começamos a viver uma vida de legalistas. A gente não consegue mais olhar para o outro de uma forma paciente e dizendo: ei, um dia eu estava aí, mas Deus vai fazer na tua vida também uma obra como Ele fez na minha. Não, a gente quer simplesmente lavar a sujeira das pessoas com aquela escova que Roberto, eu não sei se o Roberto está aí, mas é aquela escova que o soldador usa de ferro, de ferro que sai arrancando tudo. Ao invés de aumentar a minha misericórdia e a graça, o que aumenta é o legalismo. E isso muitas vezes é um golpe fatal. Em quê? Na unidade da igreja, na harmonia do corpo de Cristo. Nós precisamos verdadeiramente ser mais parecidos com Cristo. Olha o que foi que Paulo ele sugeriu aos cristãos que moravam em Roma. Ele disse assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou. Em Romanos 15, versículo 7 diz isso. Pessoal, importante é você saber, e para que eu não seja mal interpretado, eu queria deixar claro que aceitar não é necessariamente concordar. Não significa ser permissivo, relaxar com o pecado, muito menos conviver com o pecado de alguém. De forma alguma, não tem nada a ver isso. Significa apenas exercitar aquilo que deveria estar em você, deixar de querer ter a razão e ser paciente com o outro. Se lembra que Paulo falava daquele que a gente tem que ter muita paciência com aqueles que são novinhos na fé, que ainda estão no leitinho? Seria mais ou menos por aí. Afinal, assim como aconteceu comigo, no meu processo de crescimento, em conhecimento, em relacionamento com Deus, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua capacidade de aprender e de crescer
até a vontade, né, de crescer. Isso não é igual, somos diferentes. Mas vamos então aprender que a paciência e a gentileza que deve ser plantada e será colhida a partir do momento que nós começamos a ficar ouvindo e compreendendo mais. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Se lembram daquela história que eu falei do manobrista? Eu não fiquei chateado por conta da peça que foi quebrada. Com certeza não foi. O que me deixou chateado foi simplesmente porque o camarada, ele estava querendo me fazer de mentiroso. Ele estava querendo passar para mim uma culpa que não era minha. Talvez ele tivesse até querendo dar uma sugestão de que eu estava me aproveitando. Ou seja, eu fui almoçar, levei a peça quebrada, e quando eu cheguei para pegar o carro, eu digo, agora eu vou faturar, vou botar eles para pagar o conserto do meu carro que estava quebrado. Isso foi como eu imaginava. E foi isso que foi trazendo para mim uma impaciência. Mas na verdade, depois que Dona Consciência ficou no meu pé do ouvido, aí eu simplesmente comecei a ponderar. Comecei a tentar imaginar o ponto de vista do cara. Poxa, talvez ele tivesse desesperadamente com medo de ter que pagar. Quanto custaria aquele serviço? Talvez ele viesse a ser culpado de ter cometido outros erros em outras situações. Talvez ele perdesse até o emprego. E aí? O que é que pode ter acontecido? Rapaz, me desculpa, mas a garganta tá bronca, viu? Na verdade, gente, o que eu estou querendo dizer com isso é que compreender o lado dos outros, a situação muda, a paciência começa a nascer, porque você vai começar, e às vezes se brincar você vai ter até pena da pessoa. Compreender os outros é importantíssimo, e para isso eu preciso escutar muitas vezes. Na verdade eu preciso começar escutando um conselho de um homem sábio chamado Salomão. Lá em Provérbios 19:11, na primeira parte do provérbio, ele diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Vê só, o interessante é que a sabedoria também vem através da paciência. Lá em Provérbios 14:29, ele já diz assim: o homem paciente dá provas de grande entendimento. Ou seja, é uma coisa vem com a outra. Se você é uma pessoa sábia, você é paciente. E se você é paciente, mostra que você tem sabedoria. Quem é que gostaria de ser reconhecido assim? Eu tenho certeza que cada um de nós, todo mundo. O que eu posso entender aqui é que Deus, Ele nos fez seres sociais. Ou seja, Ele nos criou para relacionarmos uns com os outros, todo mundo aqui. E através desses relacionamentos, nós vamos aprendendo e melhorando através do tempo e do relacionamento. Estar pronto para escutar, que é uma grande dificuldade, e compreender as outras pessoas é o caminho do crescimento verdadeiro. Esse crescimento que vai nos capacitar a viver em harmonia com as outras pessoas. Que coisa difícil, hein? Escutar, tentar entender o outro. Isso não é fácil. Temos a tendência de querer ser o dono da verdade e de julgar, muitas vezes sem sequer conhecer as intenções do outro. Muitas vezes a gente já parte logo para o julgamento e muitas vezes acusação. Para quem tem esse costume, eu vou dar aqui a palavra de Deus traz uma advertência em Provérbios 18, versículo 13, que diz assim: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Quantas vezes, minha gente,
Infelizmente. Quantas vezes eu poderia ter evitado de passar por constrangimento se eu tivesse colocado esse versículo em prática na minha vida? Quantas vezes eu comecei a falar e aí depois a pessoa vinha com o argumento dele e eu dizia para mim mesmo, né? Poxa, podia ter perdido essa oportunidade, devia ter ficado calado. É bronca. Já aconteceu alguma coisa dessa parecida com você? Já aconteceu com você de imaginar coisas, começar a criar na sua mente a imaginação de algo? Quando você, por exemplo, vai conversar com alguém, você já vai criando uma história, um enredo daquilo que aconteceu. E muitas vezes quando você chega, tem até umas piadas, né? Que o camarada começa a dizer, eu vou lá, vou falar com fulano de tal. Aí diz, mas se fulano de tal vier responder isso, eu vou dizer aquilo. Mas e se ele vier assim, não sei o quê? Aí o camarada, no começo a pessoa ia pedir uma tesoura, exemplo, emprestada. Aí começa a imaginar, o cara vai trazer uma desculpa, vai inventar uma história, vai dizer, na verdade ele não quer me emprestar tesoura, não sei o quê. Aí eu sei que quando o camarada abre a porta, em vez dele pegar e pedir a tesoura, ele diz, e pega a sua tesoura e guarda onde você quiser. Quero lá saber disso, sem nem sequer ter falado. Vocês já viram essa piadinha? Tem uma piadinha que é assim, é isso, falar, imaginar. Infelizmente, muitas brigas acontecem por conta disso. Entre casais, entre pais e filhos. Eu vou ser sincero, eu já tive muitas vezes momentos de estresse com meus filhos, porque eu imaginava que eles estavam fazendo algo e não tinham combinado, e cadê que não dá notícia? E quando eu ia começar a querer reclamar, aí quando vê, aconteceu com um cunhado de Carla, que estava muito, vamos dizer assim, procurando a filha dentro de casa e não encontrava, e aperreado, e disse como é que ela vai sair, como é que ela saiu de casa sem avisar e tal, não sei o que. Quando menos espera, ela estava na cozinha procurando não sei o que na despensa, e ele já estava pensando em como é que ia dar um corretivo nela. Às vezes a gente faz isso, né? Se existe um exercício que hoje eu estou tentando fazer, é o de escutar antes de falar. E se você tem sido acusado ou mal interpretado, também precisa fazer um exercício, o de ser paciente. Olha só, Provérbios 12:16 diz: sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Então, precisamos viver isso, e nós só vamos conseguir viver isso perdoando mais. Em Efésios 4:31, versículos 31 e 32 diz assim, veja que versículo. Para quem é crente, para quem se diz cristão, isso é um alerta. Diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Meu amigo, se você sair botando isso em prática, não precisa mais de outra coisa. A palavra foi viva e eficaz na sua vida. Como já dissemos várias vezes, conviver não é fácil. Esses dias agora mesmo que a gente está vivendo, esse clima de eleição, já começa a ter os desgastes. Cada pessoa, os grupos, parece que a rivalidade com relação à política está se transformando no Brasil cada vez uma coisa de guerra civil mesmo. Não é novidade para ninguém esse clima de rivalidade, mas isto é apenas uma das formas de observar o quanto nós estamos distantes de viver o fruto do Espírito. Porque infelizmente dentro da igreja a gente vê muito dessa rivalidade. Relacionamentos estão em perigo,
E lendo essas palavras que eu li agora em Efésios, fica muito claro para mim que todos nós precisamos de perdão, porque todos nós estamos agredindo e sendo agredidos. Nesse tempo de idealismos pessoais, cada pessoa tem a sua verdade, cada verdade é absoluta, ninguém pode discordar de você de forma alguma, é incrível. São muitas dificuldades, os ânimos se exaltam, os relacionamentos, com certeza, eles são muito prejudicados. Muitos se acabam, se rompem por falta de compreensão e principalmente por falta de perdão. O perdão de Deus é fundamental para a nossa sobrevivência e o nosso perdão é fundamental para a sobrevivência dos nossos relacionamentos. Deu para você entender? O perdão de Deus é fundamental para que nós podemos sobreviver. Mas o nosso perdão, perdoar o outro, é fundamental para que a gente exista como corpo de Cristo, exista como sociedade. Quem é compassivo, ou seja, paciente, tem a virtude da amabilidade, que é a gentileza. Este compreende o outro e se coloca no lugar do outro e por isso desenvolve muito mais a capacidade de perdoar, se colocando no lugar do outro, tentando entender as dificuldades do outro. Perceba que Paulo nunca coloca que esse perdão é semelhante ao que Jesus teve por nós. Isso faz a diferença em nossas atitudes, ou seja, a gente tem que tentar fazer como Jesus fez conosco. Você precisa de amabilidade, de gentileza para perdoar. Como eu posso ser mais paciente e amável? Como eu posso ser mais gentil? Talvez essa seja a sua pergunta. E a resposta é: colocando o coração nas atitudes. Em 2 Coríntios, vê que texto interessante. Capítulo 6, os versículos 12 e 13, diz assim: não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Vou ler de novo. Imagine uma pessoa dizendo a você isso: não falta amor da nossa parte, da minha parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Você me negou o seu afeto. E eu peço que retribuam esse amor, esse que eu estou dando, como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Isso é um pedido para ser amado. Você já imaginou uma pessoa pedir para ser amado? Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo para os cristãos da igreja de Corinto. Como todo mundo sabe, foi Paulo quem fundou aquela igreja. Foi através da ação missionária de Paulo que aquela igreja veio a existir. E olha como eles estavam fazendo com Paulo. O mais interessante aqui é perceber que essa declaração de Paulo é feita para pessoas que estavam sendo muito ingratas com eles, as próprias pessoas da igreja. Eu tenho certeza de que ele não estava sendo um hipócrita, muito menos fingindo. Na verdade, ele era expressando o amor de Deus pela igreja de Jesus Cristo, que ele ajudou a fundar. Quantas vezes nós somos chamados a dar a outra face? Se lembra de Jesus? Quantas vezes, de fato, nós damos a outra face? É outra questão. Quando falamos que para dar o verdadeiro testemunho do fruto do Espírito, de amabilidade ou gentileza, assim como Jesus mostrou, nós precisamos realmente colocar o coração nas nossas atitudes. São as atitudes que mostram. A verdadeira gentileza é produzida pelo Espírito, o Espírito Santo. Nós vimos isso na leitura de Gálatas 5:22. É uma inclinação generosa, sobrenatural dos nossos corações para com as outras pessoas, mesmo quando elas não merecem e não nos amem de volta. Veja que interessante. É um amor altruísta, um amor que se dá, que se doa.
independente de estar sendo amado. Foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios. Foi por isso que ele escreveu daquela forma. O próprio Deus, ele ama dessa forma. A sua bondade é que leva a me constranger das minhas atitudes e a me arrepender da minha forma de viver. Isso é o amor de Deus. Olha só, em Romanos 2,4 diz assim: não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Demonstrar a amabilidade a alguém, embora a outra pessoa pareça não merecer, é fazer o que Cristo faria em nosso lugar. Como ele próprio ensina. Todo mundo conhece esses versículos de Lucas 6, os versículos 35 e 36, que diz assim: portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Amém. Eu dei uma risadinha aqui quando eu estava lendo esse: portanto, amem seus inimigos e façam-lhes o bem. Essa parte, ó. Emprestem a eles sem esperar nada de volta. Eu dei uma risadinha porque eu me lembrei de Laís. Pagasse teu irmão? Amém. Ele esperou, viu? Pense no rapazinho que emprestou e não estava acreditando que ia ter de volta. Mas a gente é diferente. A gente se doa, a gente se entrega quando a gente vive pelo fruto do Espírito, da gentileza e da paciência. Você percebe o que é a verdadeira amabilidade, que vai além de fazer carinho. Cafuné é bom demais, cafuné, mas ser gentil e amabilidade do fruto do Espírito é muito mais do que isso. Além de ser aparentemente uma pessoa boazinha, aquela pessoa feito eu, abestalhado, que concorda com tudo. A gentileza, benignidade ou amabilidade, que é o fruto do Espírito, é aquela que dá a outra face, que cala como Jesus e que fala como Jesus. Fala em amor, independente da hora e do momento. É difícil, precisamos do Espírito Santo. Pessoal, desde o início dessa mensagem, eu apenas quis trazer para cada um de nós algo de Deus que venha transformar para melhor a nossa vida, a nossa forma de viver. Com certeza devemos buscar viver a excelência de Deus em nossos relacionamentos, apesar de nossas falhas. Paulo era um ser humano como nós. Como pecador, ele se dizia o pior de todos. Não vem ao caso aqui saber quem é o pior dos pecadores, porque cada um aqui sabe a sua vida e os seus pecados. Essa infeliz competição, a gente não precisa ir atrás de saber quem é o pior, mas sim o desejo que Paulo tinha de viver o fruto do Espírito. Esse é que deve ser o nosso foco, esse é que deve ser a nossa busca, e creio que devemos seguir esse exemplo. A lei da semeadura diz que para colher eu preciso primeiro plantar. Por isso, agora mesmo eu te convido a plantar em seu coração as sementes da paciência e da gentileza. Para isso, em primeiro lugar, nós precisamos estar lembrando da paciência de Deus conosco. Nós precisamos estar dispostos a ouvir e compreender muito mais. Nós precisamos estar sempre prontos a perdoar mais e colocando o nosso coração nas nossas atitudes. Vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a isso. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer por esse recado, por essa mensagem, Senhor. Quero te agradecer pela tua paciência com cada um de nós, pela tua gentileza conosco, Senhor.
Te agradeço, Pai amado, porque Tu vai fazer transformação em nossas vidas, com certeza, Pai. Porque Tu és fiel, Senhor. E nós estamos Te pedindo em nome de Jesus, que Tu faça com que a Tua igreja, Senhor, possa realmente apresentar esse aroma suave de paciência, do fruto do Teu Espírito, Senhor, em todos os lugares que a gente anda, principalmente em nossas casas, Senhor, em nosso local de trabalho, na Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos por conta da Tua fidelidade. Amém e amém. Pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
Amém. Pode ficar em pé, pessoal, para receber a bênção. Chegamos ao final do nosso culto. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Irmão, você lembrou da ceia semana que vem? Né? Que a semana que vem nós vamos ter a ceia. E se Deus quiser, agora de 15 em 15 dias a gente vai estar aqui. A ceia vai ser daquele jeitinho individual. Cada um vai ser um negócio bem interessante. Cada um aí no seu cantinho com a ceia vai ser novo. Amém? Então, que Deus abençoe. Senhor, derrama sobre o teu povo, Senhor, a tua bênção. Que a graça e a paz do Espírito e a consolação do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre todos vocês, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre a sua saúde, sobre tudo que é importante, para que nós possamos perceber, comprovar quão maravilhoso é estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Portanto, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo, aleluia. Ide na paz de Cristo. Ó, pessoal, tem a cantina aí. E por favor, não sai sem dar um abraço não. Não pode abraçar. Sem dar cotoveladinha, pronto.